Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma reunião da nossa Casa FECOV, nessa segunda-feira. E começamos mais uma semana, né? Então, nós vamos passar agora para a leitura do livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, e trazido para nós, pelo Francisco Cândido Xavier. A lição que nós vamos ler hoje é a lição 132, Vigilância. Vigiais, pois, não sabeis o que hora virá o vosso Senhor. Jesus. Mateus 24, 42. Ninguém alegue o título de aprendiz de Jesus para furtar-se ao serviço ativo da luta do bem contra o mal, da luz contra a sombra. A determinação de vigilância partiu dos próprios lábios do Mestre Divino. Como é possível preservar algum patrimônio preciso sem vigiá-lo atentamente? O homem de consciência retilínea, em todas as épocas, será obrigado a participar do esforço de conservação, dilatação e defesa do bem. É verdade indiscutível que marchamos todos para a fraternidade universal, para a realização concreta dos ensinamentos cristãos. Todavia, enquanto não atingirmos a época em que o Evangelho se materializará na Terra, não será justo entregar ao mal, à desordem ou à perturbação a parte de serviço que nos compete. Para defender-se de intempéries, de rigores climáticos, o homem edificou o lar e vestiu-se convenientemente. Semelhante lei de preservação vigora em toda a esfera de trabalho no mundo. As coletividades exigem instituições que lhes garantam o bem-estar e o trabalho digno, sem aflições de cativeiro. As nações querem casas de princípios nobilitantes, em que se refugiem contra as tormentas da ignorância ou da agressividade, do desespero ou da decadência. E no serviço de construção cristã do mundo futuro, é indispensável vigiar o campo que nos compete. O apostolado é de Jesus. A obra pertence-lhe. Ele virá, no momento oportuno, a todos os departamentos de serviço, orientando as particularidades do ministério de purificação e sublimação da vida. Contudo, ninguém se esqueça de que o Senhor não prescinde a colaboração de sentinelas. Então, meus irmãos, essa lição ela vai ficar para a nossa reflexão dessa noite. A gente vai estar fazendo a nossa prece de abertura, então a gente pede aos irmãos que fechem os seus olhos, que elevem o seu pensamento ao Pai Maior, para iniciarmos a nossa reunião. Mestre amado Jesus, Pai de infinita bondade, espiritualidade amiga, agradecemos mais uma vez a oportunidade que estamos tendo desse aprendizado, a oportunidade de absorvermos mais conhecimento, a oportunidade desses esclarecimentos que estamos tendo, que vamos ter hoje. Pedimos, Mestre, que continue direcionando os trabalhos da nossa Casa FECOV, que se iniciam nesse momento, e também das demais casas espíritas que estão começando os seus trabalhos também. Pedimos, Mestre, que nos envolva na sua corrente de paz, de energia e de amor. Nós que estamos hoje aqui, mesmo online, e aqueles irmãos também que não poderão assistir à nossa reunião de hoje. Pedimos, Mestre, pelo nosso irmão Eugênio, pedindo para que ele possa estar nos passando o seu estudo, suas informações com clareza e objetividade, para que, ao final, possamos ter aprendido mais um pouco. Ser conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Amém. Meus irmãos,
Estamos aí com o Eugênio já com a gente. Boa noite, Eugênio, que vai fazer Boa noite. o estudo da noite. A palavra é toda sua. Vou te passar a palavra agora. E os irmãos, se quiserem estar fazendo os comentários ou perguntas, a gente vai estar passando para o Eugênio durante o estudo dessa noite. Então é só colocar a pergunta no chat que a gente vai estar passando para ele. Ok? Eugênio, muito obrigado pela presença. Um bom estudo. Qualquer coisa, estamos aqui do lado. Tá, joia. Eu que agradeço a oportunidade, desejo a todos aí uma boa noite, e a gente pede a Jesus que nos intua para que a gente possa ser útil nessa próxima 1 hora, né? Queria pedir a todos que participem aí na medida das suas possibilidades, porque o estudo é muito rico, né? Assim, é um tema muito rico, importante a participação de vocês, para a gente poder direcionar um pouco a condução, porque realmente é muito vasto. O material é muito vasto. A doutrina espírita tem muitos recursos, muitas obras que falam a respeito de livre-arbítrio e a composição das nossas escolhas, né? Que é o foco do nosso trabalho aqui essa noite. Eu gostei muito da frase, né? Que abre o estudo, que nos foi sugerida pela coordenação. O bem que eu quero não faço, o mal que eu não quero eu faço. Talvez não exatamente com essas palavras, mas a gente ouve esses paradoxos, essas divergências entre o que a gente, em tese, deseja, o que a gente almeja, aquilo que eu estou buscando e aquilo que eu realmente faço. A gente vê isso em vários aspectos, com relação a, por exemplo, a nossa educação financeira, né? Todo mundo sabe, tem que gastar menos do que se ganha. Então, só tem uma forma de resolver isso. Primeiro, é reduzir o gasto e aumentar o ganho. Primeiro, reduzir o gasto, depois aumentar o ganho. Uma outra forma que a gente pode pensar nisso é com relação à comida, né? Eu queria emagrecer. Para emagrecer, eu tenho que comer menos sal, açúcar e gordura, fazer mais atividade física. Se eu puder incluir na minha alimentação mantimentos mais saudáveis, mais equilibrados, eu vou acelerar e melhorar esse processo. Tem questões relacionadas ao jogo, à sensualidade, ao vício, né? Que aí talvez são até mais densas, o debate aprofunda um pouco mais. Mas, de princípio, né, assim, de pronto, a gente pode debater o seguinte: esse dilema entre o que eu quero e o que eu faço, e aquilo que eu não quero, às vezes é o que eu faço, é um ponto de debate rico, constante, que nos acompanha muitas vezes desde a infância até a vida mais madura, né? Quando eu digo desde a infância, é porque é comum você perguntar para uma criança: por que você fez isso? Por que você bateu no coleguinha? E você sabe que realmente no íntimo aquela criança às vezes não tem o ímpeto, não tem agressividade, mas faz. Mente, né? Então, esse é um comportamento natural do ser humano e que também aqui já antecipo que a doutrina espírita nos auxilia através da introdução do pensamento racional sobre isso. Então, a base disso aqui é racionalidade. Não estou aqui abolindo os aspectos sentimentais do ser humano, não. Mas o que eu estou dizendo é que a gente dissolve qualquer dúvida com relação a isso, aplicando com clareza racionalidade. Bem, mas de onde que vem, né? Assim, é interessante que, como a gente é espírito imortal, quase todo dilema, quase todo problema vem muito lá de trás. Esse é um caso clássico. O problema vem lá de trás. Quando a gente pensa sobre o poder de tomar decisão, sobre a forma como a gente toma escolhas, como a gente delibera as questões da nossa vida, tem a ver com esse problema aí, meus amigos. Durante muito tempo, a gente praticamente tomava pouquíssimas decisões, ou eram decisões quase que vulgares. As grandes questões da nossa vida já estavam definidas. Então, a humanidade passou por uma transição que foi quando o poder deixou de ser centralizado, ele parou de estar na mão do rei, do imperador, do César, do padre,
né? Ele deixou de estar na mão de uma figura que direcionava os nossos destinos, que apontava um norte para que todos seguíssemos naquele norte, embora quase ninguém seguia e muitas pessoas acabavam resvalando em fazer coisas escondidas, e aí é Paulo falando sobre quem vive pelas obras da lei e da fé, né? Aquele que vive pelas obras da lei está em maldição, porque ele sabe que tem uma coisa para fazer, mas ele quer fazer outra e acaba fazendo porque ninguém está vendo. Ele faz o escondido. E aí Jesus diz que não há nada de oculto que não seja posto à luz, que não seja tornado público. Ou seja, não vale fazer escondido. Então, a gente sim, quando existe essa transição do poder, quando há dissolução do poder monárquico, não tem mais o rei, o imperador, não tem mais o poder centralizador de uma religião. E eu não estou falando aqui só da religião romana, não, tá, gente? No mundo todo isso aconteceu. No Oriente e no Ocidente. Existiram religiões ultracentralizadoras que absolutamente removem responsabilidade dos seus indivíduos e atribuem essa responsabilidade ou à divindade ou ao coordenador do processo religioso que delibera o que é certo, o que é errado, o que deve ser feito. O que acontece? Atualmente, isso caiu por terra. Por mais que eu até tenha uma religião que tenha isso nas suas premissas, na sua doutrina, é muito difícil, principalmente hoje, né? Brasil, Belo Horizonte, 2021, a gente encontrar alguém que vira e fala assim: eu faço estritamente o que está previsto dentro do meu código religioso. As pessoas assumiram muitas responsabilidades sobre as suas ações e têm clareza sobre a forma como elas conduzem sua vida. E aí que vem os dilemas lá do início do estudo. Mas o que acontece? Quando você tinha um poder centralizado, a gente não só não preocupava com isso, quando muitas vezes fazia o que queria e atribuía a responsabilidade, quando algo dava errado, a esse poder centralizado, né? Quando um rei era bom, tudo era bom, o reino todo prosperava. Quando o rei era ruim, as decisões deles eram ruins e todo o reino perecia. Agora, quando a gente fez essa transição, cada um tem a sua fatia de poder. E o que é mais interessante é que, além da gente ter uma fatia do nosso poder, a gente tem uma fatia de poder sobre os outros. Isso talvez até complique ainda mais, né? Porque a gente não pode culpar, por exemplo, se eu sou responsável por um local de trabalho, mesmo que eu não seja o dono na empresa, mas assim, tem uma determinada função que me cabe, as minhas ações refletem no resultado do todo. Refletem nos colegas que vieram antes de mim e, fatalmente, vai refletir nos colegas que vão após o meu trabalho no processo da empresa. Dentro do lar, mais ainda, né? Um pai de família, um irmão, um filho, a esposa. Nós tomamos decisões que não só nos afetam, como afetam pessoas próximas. E, para mim, a cereja do bolo é o processo democrático, né? É incrível como, quase que de forma irrestrita, todo mundo tem alguma queixa sobre o poder político. Mas fato é que os políticos no nosso regime democrático, a maior parte deles, pelo menos a mais relevante, chega ao poder por meio do voto. Então, o que acontece? O poder está distribuído e a gente não gosta dos resultados. Eu tenho insatisfações com as minhas relações familiares, mas eu tenho que assumir a minha responsabilidade sobre como eu construo essas relações. Eu gosto ou não da forma como conduzo o meu trabalho, mas quem escolheu o trabalho, quem faz o trabalho sou eu. Então, por mais que tenha pessoas envolvidas, eu tenho que assumir o meu papel, uma vez que o poder sobre as decisões foi distribuído. Não está mais centralizado,
Então não nos cabe mais culpar aos outros ou culpar as circunstâncias. Isso posto, a gente tem que entender que isso tornou todas as regras, todas as leis igualitárias. Quando você tinha o poder centralizado, a decisão centralizada, a responsabilidade era dele. Ele tinha privilégios. Privilégios. Com o poder distribuído, o processo decisório distribuído, as leis são mais igualitárias. No caso principal de nosso interesse aqui, lei de causa e efeito é absolutamente perfeita e igualitária para todo mundo. Ou seja, a gente planta morango, colhe morango. Se todo mundo plantasse morango na terra, nós viveríamos com frutas docinhas, sem espinhos e fáceis de mastigar. Uma delícia. Mas, infelizmente, às vezes a gente planta morango e às vezes abacaxi. E quando a gente planta abacaxi, colhe abacaxi. Tem espinho, difícil de descascar, azedo às vezes. Né? E a gente vai aí se deparando com esse contexto de igualdade que furta aquela desculpa de atribuir a culpa dos outros. Porque a lei de causa e efeito existe para todo mundo. Então, se alguém está tomando decisões infelizes hoje, aquele que mais vai sofrer com a infelicidade das suas decisões será ele mesmo. Então, a gente nem pode atribuir responsabilidade a ele e achar que os fatos da minha vida são diretamente e irrestritamente consequência da escolha do outro. Porque ele, no seu termo, dentro das suas condições e no momento oportuno, vai responder pelas suas escolhas. Leis igualitárias, poder descentralizado. Então, agora a gente tem que começar a entender um pouco mais, já que eu sou responsável pelo que eu faço, e todos somos, de forma irrestrita, da mesma forma, totalmente equilibrado e igualitário, a gente tem que refletir aqui sobre liberdade ou determinismo. Ah, então tal coisa aconteceu porque era destino? Ah, porque eu tinha que fazer, porque estava escrito nas estrelas, né? A gente tem que compreender que nós gozamos de liberdade relativa e existem fatores de determinismo. Eu sempre uso essa gravura porque eu acho ela muito ilustrativa. Pensa que a gente é aquele cavalinho ali, sem nenhum demérito ao cavalo, tá, gente? E sem querer humilhar ninguém, obviamente. A gente é o cavalinho. Eu, enquanto indivíduo, eu digo para onde eu quero ir, eu consigo me locomover. Só que eu só posso comer a grama que está no alcance da minha corda. A corda é o meu conhecimento sobre os meus fatores de liberdade, que é relativa. A lei me limita. Por exemplo, eu não posso voar aqui enquanto espírito encarnado, equipado num corpo de mais de 100 quilos, não posso voar sozinho. Porque existe uma lei que me impede. Mas ao saber disso, eu sei que eu posso andar, eu posso melhorar a minha forma de escolha, eu posso otimizar o meu deslocamento sem voar. Então, quanto mais eu tenho conhecimento sobre a lei, por isso que é relativa, tá, em relação ao meu conhecimento e a minha capacidade de aplicá-lo, eu posso fazer com que a minha corda se estique, fique cada vez maior. Eu tenho cada vez um horizonte maior de escolhas. A gente está cada vez menos, quanto maior o meu conhecimento, menos limitado, não, só posso fazer isso ou isso. É interessante quando a gente vê numa discussão, né, que a gente está falando, por exemplo, sobre um animal de estimação. Vou dar um exemplo bem simples aqui. Olha, a ração tá cara. Aí o outro fala assim, ah, mas tem que comprar ração. Ah, mas eu não posso sair para comprar hoje. Aí a pessoa pergunta, então você quer que eu mate o bicho? Percebem esse exemplo? Quando alguém dá uma resposta dessa num debate? Então as duas escolhas é, ou o outro sai para comprar, ou mata o bicho. Será que eu não posso comprar uma quantidade menor, mais perto? Eu não posso planejar? Eu não posso dar uma outra? Percebe? Quanto mais a gente está disposto a trabalhar dentro do meu intelecto, buscar através do meu conhecimento, eu tenho mais liberdade, eu tenho mais opções de escolha. Eu literalmente enxergo mais longe.
Esse conhecimento sobre a lei, esse discernimento sobre a minha realidade que aumenta a minha corda. Né? Agora, o que não muda, meus irmãos, que é o poste, é a lei. As leis de Deus são perfeitas e imutáveis. Por isso que ela é a âncora que estanca esse processo. Eu posso aumentar o meu conhecimento sobre ela e diversificar as minhas possibilidades de escolha, mas eu não mudo a lei. Essa é exatamente a diferença entre a lei de Deus e a lei dos homens. As leis dos homens mudam com o tempo de acordo com a evolução de cada sociedade. As leis de Deus não mudam e são as mesmas para todo mundo. Mas isso que ilustra, olha só. O determinismo está sobre a lei não muda. Mas à medida que eu desenvolvo conhecimento, tenho mais opções e posso estender isso. Estender a minha capacidade de escolher. Mas sem falsear o que está acontecendo. E sem dizer que o que é não é. Ah, não era isso que eu queria, era o que eu queria sim. Se eu fui até ali e comi a graminha do cantinho aqui, é porque era ela que eu queria. Vamos evoluir nesse conceito aqui com a pergunta 122 do Livro dos Espíritos. Como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmo, estou pegando bem lá no princípio da criação, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles qualquer tendência que os encaminhe para a senda de uma senda em preferência a outra? Olha só essa pergunta boa de Kardec, né? Se todos os espíritos são criados simples e ignorantes, o que faz um caminhar para um lado e não para o outro? Ou seja, de alguma forma, esse um burrinho poderia tender mais para um lado e outro para o outro. Olha só a resposta. O livre-arbítrio se desenvolve à medida em que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da sua vontade. É a primeira vez que eu estou falando a palavra vontade, eu vou repetir ela muito aqui. Prestem atenção. À medida que a gente vive, mesmo se a gente pegar num espectro de apenas uma encarnação, isso já faz sentido. À medida em que eu vivo, eu vou sofrendo algumas experiências. Algumas geram gozo e prazer, outras geram dor e sofrimento. Essas experiências vão moldando um aprendizado na minha intelectualidade sobre quais escolhas me geram prazer e quais não geram prazer, geram dor e sofrimento. E eu observo isso em mim e observo nos outros. Isso vai me educando enquanto espírito na sucessão de existências que eu tenho. Alguns espíritos, e aí é onde a gente reflete muito sobre a nossa moral e reforma íntima, a gente reflete sobre por que, às vezes, a gente se compraz na dor alheia. E por que eu me entristeço na alegria dos outros. Isso está dentro do meu livre-arbítrio. Olha o final da resposta aí. Não há nada independente da vontade, ou seja, só a minha vontade direciona o meu livre-arbítrio. Então, ou seja, se ao ver sofrer eu sentir felicidade, em algum momento eu vou sofrer para aprender que sofrimento não é bom. E que eu não só não devo fazer com que ninguém sofra, mas eu também não devo desejar que os outros sofram. Mas é de mão dupla. Se eu tenho um resultado de uma ação que me faz feliz e eu vejo que ficar feliz é bom, eu devo desejar que os outros também sejam felizes. A lei é justa e imparcial para os dois lados. Só que eu não deveria precisar sofrer, principalmente sofrer mais de uma vez, sofrer de forma repetida, promover sofrimento nos outros, para até que chegue no limite da minha capacidade de suportar.
para eu decidir que não, existe um outro caminho, uma alternativa que não gera dor e sofrimento, que gera alegria, equilíbrio, bonança. Mas definitivamente é indiscutível a resposta aqui. Não há nada independente da nossa vontade. E que a construção do nosso padrão de decisão, a construção da nossa forma de pensar, deriva das experiências que a gente vem adquirindo nas nossas vidas. Mas aí alguém pode virar e pensar assim: ah, mas a vida é minha, a terra é minha, eu estou aqui encarnado, eu sou independente, né? Principalmente quem lida com pessoas mais jovens, fala assim, começou a trabalhar, eu que pago minhas contas, né? Eu quero tocar minha vida do meu jeito. Eu sou teimoso. Eu aceito que eu sou teimoso. Né? Muitas pessoas que têm a síndrome lá da Gabriela, que eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou ser assim. Sem querer vulgarizar esse comportamento e nem atribuir um valor indevido para ninguém, esse slide está aí, desse tamanho, com essa interrogação, é porque eu gostaria que nesse momento cada um de nós, individualmente, né, no conforto do nosso lar, no momento em que a gente está dedicando a assistir esse estudo, reflita, porque certamente alguma parte do nosso intelecto se comporta assim. Às vezes não que a gente esteja fazendo isso com questões muito graves, né, como roubar, matar, mas que tem alguma coisa dentro do meu psiquismo, dentro da minha forma de tomar decisões, que eu ainda sou resistente, eu ainda tenho alguns comportamentos cristalizados, tenho. Por que eu estou afirmando isso? Porque a gente está encarnado num mundo de provas, meus irmãos. Né? Em mais de um momento, nas obras de Emmanuel, a gente lê que o inocente completo é desconhecido na face da Terra. Então, todos nós, sim, temos que refletir sobre quais comportamentos mentais, que eu ainda estou falando aqui só de pensamento, quais comportamentos mentais eu tenho em que eu ainda sou resistente a reconhecer as suas consequências nocivas para mim ou para os meus irmãos. Por que que a gente tem que refletir sobre isso e cada vez mais reconhecer em que momento a gente está sendo tão egocêntrico? Porque essas perguntas são egocêntricas, né? Eu estou pensando na minha individualidade e na minha capacidade de agir. Totalmente voltado para o meu egocentrismo. Por que que isso é nocivo e a gente tem que refletir sobre isso? Porque nós que fomos criados por Deus, simples e ignorantes, mas dotados de livre-arbítrio, o livre-arbítrio traz consigo um freio de equilíbrio, um contrapeso na balança do livre-arbítrio, que é a nossa racionalidade. A razão nos faz pensar sobre os nossos atos e escreve na tábua da nossa consciência o que a gente está fazendo da vida. Fato é que alguns de nós refletimos com razão, com discernimento, sobre as nossas escolhas durante a vida, outras pessoas só refletem sobre essas escolhas em momentos fatídicos. Muitas vezes até quando já não dá mais para reparar. Que aí a razão nos assalta e a consciência nos elucida. Vamos pensar sobre isso aqui, aprofundando bastante, para discernir, para a gente realmente saber colocar pingos nos is, né? Olha só quando a doutrina espírita fala sobre uma classificação de seres, né? Existem seres inertes que são totalmente inanimados, constituídos só de matéria, sem vitalidade nem inteligência. Um exemplo, a pedrinha, a areia, a brita, a água. Em contrapartida, existem seres baseados no instinto. São seres animados que não pensam. Não estou dizendo que o cachorro não pensa, o golfinho não pensa, que eu falo, mas são animais inteligentes. Não. Eu estou dizendo capacidade cognitiva de construir conhecimento e guardar conhecimento como ser humano, tá? Os seres baseados no instinto,
eles são animados, mas que não pensam. Eles são formados de matéria, são dotados de vitalidade, porém destituídos de inteligência. Insisto, inteligência tal qual como nós compreendemos. E aí sim, na terceira classificação, os seres inteligentes, nós, espíritos, são seres animados, pensantes, também formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo a mais um princípio inteligente que lhes outorga a faculdade de pensar. Veja bem, nós temos vontade, meus irmãos, igual a gente falou da palavra vontade ali no começo. Temos vontade, é lógico que a gente tem vontade. Mas além dela, nós somos dotados da capacidade de pensar, de observar as nossas ações, refletir sobre as consequências e construir conhecimento. Isso nos torna indivíduos únicos. Nenhum espírito constitui conhecimento, nenhum espírito marca o seu perispírito pelas suas ações, nenhum espírito tem o seu padrão vibracional e energético igual ao outro. Porque cada um de nós constitui esse nosso histórico, que a gente chama de sabedoria, compõe a nossa inteligência de forma igual. Cada um tem um contexto reencarnatório e uma sequência de reencarnações. Olha só quando a gente continua na pergunta 71, né? Falar sobre inteligência e pensamento, né? É uma faculdade especial, peculiar. Lhes dá, com o pensamento, a vontade de atuar, a consciência de que existem e de que constituem uma individualidade cada um, assim como os meios de estabelecer relações com o mundo exterior e proverem as suas necessidades. Ou seja, meus amigos, olha essa palavra aqui. Prover as nossas necessidades. O ser humano, principalmente para nós aqui enquanto espíritos encarnados, que ainda temos necessidades do corpo, porque estamos encarnados, a gente vai prover as nossas necessidades não pelos nossos instintos. Essa pergunta, para mim, ela é chave nessa questão que a gente está tratando aqui hoje. Porque muitas vezes nós tomamos decisões infelizes, com reflexos negativos, e ficamos naquele dilema, não era bem isso que eu queria, mas eu fui forçado. Você foi forçado porque você atuou pelo instinto. Você foi levado a fazer porque pensou de forma instintiva, porque reagiu no calor do momento, de sangue quente, só lá Deus sabe mais o que a gente pode dizer. Presta atenção, pergunta 71. Nós temos, a partir do pensamento que nos dá a vontade de atuar, a consciência de que existimos e de que nós constituímos uma individualidade. E é com esse cabedal de recursos aqui que a gente vai prover as nossas necessidades. Não tal qual um animal que tem fome, come, está com sono, dorme, tem desejo, procria. Então a gente aqui na doutrina espírita, como espíritas, como eu disse no começo do estudo, né, a gente tem que evocar cada vez mais a razão na composição do livre-arbítrio. E abandonar, sempre que conseguimos e nos esforçarmos para isso cada vez mais, a abandonarmos a composição de decisão baseada no instinto. Porque a gente não vive pelo instinto. Nós somos dotados de inteligência e somos capazes de pensar. Caminhando mais para frente. Palavras-chave dessa pergunta: vontade, consciência, individualidade e necessidade. O que provê a minha necessidade é a minha capacidade individual de pensar e ter consciência. Mais adiante, na pergunta 804, eu sei que tem muito texto, tá, gente? Mas é realmente um tema bacana e que as perguntas são muito claras. Na pergunta 804, por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Aqui a gente vê uma certa insistência, quase uma teimosia de Kardec,
perguntando sempre, assim, em vários momentos no Livro dos Espíritos, por que Deus fez todo mundo igual, já que a gente tem papéis diferentes? A verdade é essa, né? Se cada um de nós tem uma singularidade, é único na obra que nos cabe na criação, do papel que a gente tem a desenvolver, por que que Deus já não fez cada um de um jeito? Não, ele fez todo mundo igual. É brilhante e perfeito quando a gente compreende isso. Eu, pelo menos, busco compreender. Olha lá. Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo e, consequentemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições morais. A diferença entre eles está na diversidade dos graus de experiência, da experiência alcançada e da vontade com que obram. Vontade que é o livre-arbítrio. Daí os se aperfeiçoarem uns mais rapidamente do que os outros, o que lhes dá aptidões diversas. Necessária é a variedade das aptidões, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência, no limite do desenvolvimento das suas forças físicas e intelectuais. Tem umas partes que eu tirei para caber no slide, tá, gente? Físicas e intelectuais. Assim é que cada qual tem seu papel útil a desempenhar, sendo solidários entre si todos os mundos. Essa pergunta é importante a gente ressaltar que vontade aparece duas vezes. Vontade se expressa no livre-arbítrio, né? Mas o porquê da diversidade? Por que que não é igual? Por que que eu não sou exatamente igual aos meus espíritos irmãos, encarnados comigo na minha família, sendo que todos fomos criados iguais, simples e ignorantes? E por que que a gente encaixa essa engrenagem maravilhosa que é a obra da criação de Deus? Por que que eu sou uma peça nessa engrenagem? Prestem atenção na resposta. O mundo se desenvolve com liberdade. E nós somos sempre equilibrados pela lei de causa e efeito. Ela regula as relações. Só que ela não limita o que eu posso fazer. Eu tenho liberdade dentro das minhas aquisições, dentro do que eu sei, dentro do que eu consigo. Eu vou trabalhando e me desenvolvendo e colhendo os frutos do que eu faço, refletindo isso no meu entorno. E assim vai se compondo uma coxa de retalhos em que quanto mais eu consigo ser bom, quanto mais eu consigo fazer boas escolhas, ser uma pessoa melhor e espalhar essa bondade em torno de mim, eu vou compondo um ambiente em que todo aquele grupo propaga esse amor e essa bondade. Daí a regra de ouro de devemos amar ao próximo como Jesus nos amou, mandamento do Cristo. E que esse amor propaga e multiplica, e aí dentro dessa diversidade, cada um constrói um papel na obra de Deus a partir do seu ponto de vista. Presta atenção, tá aqui, ó. Necessária é a variedade das aptidões, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios divinos, no limite do seu desenvolvimento, das suas forças físicas, a partir do lugar em que eu estou e da visão que eu tenho de realidade. Meus irmãos, isso torna brilhante a composição de Deus. A forma como Deus constitui os espíritos e como ele dá liberdade para que cada um contribua da melhor maneira com que pode. E daí a gente compreende como realmente Deus se expressa pela criação. Porque quando a gente olha, a gente percebe equilíbrio, percebe bondade, percebe a presença de Deus nas nossas vidas, sendo nós a presença de Deus na vida dos outros. Porque cada um de nós, a partir do ponto, a partir do momento que nós temos discernimento
e conseguimos principalmente concentrar a nossa vontade, potencializar esse canal, potencializar esses resultados. Vamos entender isso aqui partindo da vontade como um princípio, né? Já que depende da vontade com que obram, isso que vai definir a velocidade e os resultados. Olha só o que acontece. Nós temos sentimentos. Eu senti felicidade, senti tristeza, senti raiva. Eu senti um sentimento. Algo que brota no meu coração. E reflete no meu pensamento. Eu penso quando eu sinto. Isso me faz ter vontade de querer mais ou querer menos alguma coisa. De querer me afastar ou me aproximar. De acordo com esse sentimento. Isso vai me fazer pensar cada vez mais sobre aquilo, aí vai enchendo aqui como se fosse um baldinho de água do pensamento, que transborda na forma como eu falo, a gente vai sentir, ter vontade, começa a pensar, um dado momento a gente começa a falar. Depois que eu começo a falar, eu passo a fazer. A partir do momento que eu faço, eu concretizei no mundo algo que é uma ação que vai gerar sempre uma reação. Essa reação, quando retorna para mim, vai disparar na minha consciência. A gente não diz que a gente é dotado pela capacidade de pensar, que a gente tem discernimento, que a gente constrói conhecimento cognitivo. Então, isso reflete na minha consciência. Eu tenho consciência sobre, principalmente quando a gente tenta ter lucidez sobre isso, né? Quando a gente se afasta principalmente dos vícios do álcool, de drogas, que a gente não pode atenuar o nosso discernimento, porque até quando lança a mão desses recursos, a gente, com clareza e lucidez, está furtando a nossa lucidez, porque a gente não quer estar lúcido para tomar uma decisão que, no fundo, a gente tomaria muito facilmente com lucidez. Mas não tem coragem para tomar essa decisão lúcido. Então a gente falseia a nossa consciência com o uso de algum alucinógeno para fazer aquilo exatamente que a gente queria fazer lúcido. Mas então vamos lá, excluir nesse caso de que haja alguma substância que me furtou a clareza de pensamento, a gente, ao observar a reação, tem consciência sobre aquilo e a gente reflete sobre o resultado que a gente alcançou. A setinha está para baixo aqui, não quer dizer que é negativo, não. Pode ser até um aspecto muito positivo, elevado, iluminado. O que eu estou querendo dizer é que é uma cadeia de conhecimentos onde um gera o outro e potencializa o outro. Então, se eu tenho muita vontade de fazer algo, se eu tenho muitos sentimentos relacionados com aquilo, né? Vou dar um exemplo ótimo. Casar. Quem quer casar, gente, não adianta você querer contra-argumentar com relação àquilo. Se a pessoa realmente quer casar, ela vai virar e falar assim, mas eu amo, eu sou apaixonado. Aí vem, eu sempre quis ter uma casa, eu quero compor uma família, eu tenho vontade de... Tem um cabedal todo de sentimentos relacionados com aquilo, que me faz ter a vontade, e no caso, por exemplo, de casar, não é algo que a gente pensa pouco, pelo menos não deveria. A gente pensa muito, a gente fala muito daquilo, até que um dia a gente vai lá e faz. Quando a gente faz, a gente experimenta as reações, que aí no caso não é nenhuma ação só, é uma cadeia de ações, que geram reações, que despertam na nossa consciência o resultado, fica gravado na consciência. Em que pesem os resultados positivos ou negativos, que às vezes são mais de um, a gente vai refletir sobre eles. Por isso que tem a setinha aqui, porque é literalmente como se fosse rolar uma pedra morro abaixo. Se a gente tem muita vontade, se a gente está sempre pensando e falando, é difícil você falar que nunca vai fazer. E aí o Espiritismo nos traz clareza para a canalização da vontade. Como assim clareza, gente? Se eu tenho vontade de fazer algo que é ruim, que é nocivo, e que eu sei que é nocivo, algo que não me ajuda, o que eu tenho que fazer quando eu começo a sentir algo e pensar sobre aquilo? Constantemente tem algo que me intui, né? Ah, vem uma propaganda de televisão, um pop-up na internet, um post numa rede social, e aquilo vai lá e te fisga.
Você sabe que não é bom, mas te fisga. Por quê? Seu sentimento e a sua vontade estão alinhados com aquilo ali. Vão lembrar padrão vibracional. O que eu tenho que fazer? Dotado da minha razão e equilibrado pelo meu conhecimento da lei, que eu já sei discernir o que é bom e o que não é bom. Regra de ouro, proceder com o próximo da forma como eu desejo que ele proceda para comigo. Opa, isso não se enquadra nessa lei. Então eu vou educar meu pensamento. Eu vou mudar o que eu leio, a forma como eu utilizo rede social, televisão, internet, seja o que for, música, livro. Gente, tem resultado. A gente consegue resolver muito problema quando está nessa camada aqui, ó. Até aqui, tá? Enquanto a gente está sentindo só vontade, está tendo muito sentimento e está pensando sobre aquilo, o que eu quero dizer é que nesse momento aqui, sou eu comigo mesmo. Eu que resolvo aquele meu paradoxo do que eu quero fazer, mas não faço, do que eu queria fazer, mas não, né? É que eu tô comigo, eu tô com a minha consciência, eu conheço o meu homem velho. Eu sei quais as minhas limitações e até aqueles desejos que eu tenho, mas que eu deveria educar-me para não ter. Presta bem atenção. Voltando no começo do estudo. O poder está descentralizado. Eu não posso atribuir a culpa a Deus. Não tem um rei para decidir por mim. Eu tenho a assumir, nesse momento, a rédea do meu pensamento, da minha intelectualidade e com a minha capacidade de construir sabedoria em mim, eu tenho que buscar fontes que melhorem o meu padrão vibracional, visto principalmente que a disciplina antecede a espontaneidade do amor. Então é hora de ter disciplina. Se eu estou pensando, se eu estou sentindo, se eu estou tendo essa vontade, eu vou educar aqui. Fatalmente, dá para resolver aqui depois que a gente fala? Até dá. Mas aí, no mínimo, a gente já envolveu mais alguém que daqui a algum tempo vai me perguntar se eu fiz ou não fiz. Né? Se a gente começa a falar sobre aquilo, a gente já materializou muito daquele comportamento e muitas vezes vai faltar só oportunidade para que a palavra se torne ação e dali para frente a gente já sabe. Vamos continuar nesse estudo, né? Vamos refletir sobre a vontade. Primeiro, eu tenho que educar com algo que seja superior a ela. Então, se eu tenho vontade de fazer algo e que não é bom para mim, ou que eu sei que os resultados não são positivos, eu tenho que refletir com discernimento sobre as consequências daquilo antes de fazer. Construindo em mim a noção de que as consequências serão nocivas. E aí a gente vai desenvolvendo em cada momento, em cada impulso de pensamento, muitas vezes em cada rompante de instinto, a educação do espírito que se educa, que se compreende como construtor da própria vida, não como alguém que é sempre fruto e vítima de circunstâncias. Segundo, ela vai sempre depender de envolvimento intelectual. Aqui a gente tem que refletir mesmo, e pensar, e considerar de forma bem pesada. Eu sou capaz, e acredite, todos somos, eu sou capaz de controlar os meus impulsos. Na verdade, quando a gente diz o contrário, é porque a nossa vontade é de não se controlar. Eu sinto muito se isso parece pesado, mas é uma verdade que a gente tem que refletir sobre ela. Quando a gente observa, às vezes, dificuldades muito grandes, como de alguns irmãos que param de fumar e outros não, né? Ou alguns hábitos, como o da mentira, da maledicência, né? É que, de alguma forma, a gente se compraz com os erros, e à medida em que a gente tem discernimento sobre as consequências negativas, esse discernimento tem que ser maior que a vontade de fazer. E a gente só consegue isso com envolvimento intelectual, porque a vontade pura e simples é de fazer. O desejo que brota é de fazer. A gente que é equipado com livre-arbítrio, consciência, discernimento, constrói um comportamento distinto. A vantagem nisso é que se a gente fizer isso por algum tempo, nem precisa ser muito tempo, a gente começa a colher frutos positivos desse nosso novo comportamento e prova, opa,
isso é bom. E isso dá força para que a gente continue fazendo. É automotivacional. Eu faço, seguro um tempo, no começo é sofrido, só que na hora que eu colho resultados diferentes dos que eu colhia antes, que eram negativos, aquilo me dá força. Por isso que o justo viverá pela fé, né? Porque a gente acredita, a gente é fiel e colhe bons frutos. Isso nos dá força para sermos firmes, né? E principalmente deve ser baseado em algo concreto. O tempo está passando, eu vou dar uma acelerada. Assim que a gente constrói nossa escala de valores. Esses valores são as razões, são os fundamentos que constroem as nossas decisões, né? Aí, pensando sobre a liberdade, a moça está lá soltando os passarinhos, né? Já que agora eu quero ser livre pela minha razão, pelo meu discernimento. Eu sou livre para definir os valores? Eu coloquei essa primeira pergunta aí sobre liberdade, é porque às vezes muitas vezes, pessoas se proclamam livres, mas aceitam muita interferência exterior, sociais, estereótipos, né? De convívio, às vezes, familiar, profissional, faculdade, colégio. Adolescente, então, eu vejo que sofre muito com isso, né? Às vezes nós tomamos decisões e adquirimos uma escala de valores que, na verdade, não é nossa. Então, tem um processo de autoconhecimento forte. Segunda questão, em que condições eu tomo decisões, né? Se eu me permito refletir, se eu reconheço que, como espírito encarnado, às vezes eu ainda tenho algumas dificuldades em que eu tenho que pensar um pouco mais para tomar decisão, ou se eu tomo minhas decisões de forma intempestiva. Terceiro, é se eu ainda me considero, mesmo que esporadicamente, em algum momento eu falo assim, não, mas eu fui vítima de circunstâncias. Volto a dizer, isso é uma reflexão muito íntima, individual de cada um, mas serve pra gente, essas perguntas apontam, sabe, elas sinalizam com setinhas, coisas pra gente refletir. Se eu tô sendo influenciado na composição dos meus valores, como que eu tenho que tomar a decisão, principalmente o tempo que eu gasto para tomar uma decisão, e se alguma decisão eu digo assim, ah, não, mas isso eu fiz porque eu fui vítima de circunstâncias, né? E olhando no retrovisor, pensando no que já aconteceu, aonde que eu tomei uma decisão ruim? Eu preciso muito reconhecer isso para pensar no futuro. Com base nisso, aí sim, a gente pode dizer que a gente vai ter uma libertação pela razão. A gente realmente tem que abrir a cabeça. Algumas questões são muito estereotipadas com relação a dinheiro, com relação à sexualidade, né? A gente tem que realmente se libertar para ter discernimento sobre o que é bom e o que é ruim para mim. Como eu tenho refletido nas pessoas que eu amo e que me cercam, para a gente compor aquela escala de valores e passar a ter um controle não só quase que instintivo do que eu faço hoje, mas pensar no meu amanhã, na minha progressão por semanas, por meses, por anos. Onde que eu quero chegar na minha vida? A pergunta é essa, né? Aí a gente começa a refletir que quais são os meus inimigos, e a gente vai ver que eles estão todos dentro da gente. Às vezes a gente supervaloriza pessoas que não nos entendem e os coloca em pedestais de empecilhos, como se aquelas pessoas fossem os inimigos que eu devo superar na minha vida, e de fato não são, são meus irmãos de caminhada. Mas então eu tenho que refletir quem são meus inimigos, quem são as minhas multidões, e aí eu estou usando o símbolo das multidões do evangelho, né? Sempre entre alguém e Jesus tinha uma multidão. E quais são aqueles montes que eu tenho que escalar para me aproximar de Deus? Porque os valores aos quais eu me refiro, principalmente sendo esse um estudo espírita, são valores divinos, de extremo respeito, fraternidade, com culminância no amor. Então a gente sim tem que elevar muito o nosso padrão vibracional, a gente tem que escalar um monte moral para compor valores que realmente vão fazer sentido para mim. Isso posto, meus inimigos, minhas multidões, os meus montes, a gente tem que ter entendimento, né, meus irmãos, para refletir sobre os nossos pensamentos, porque só tendo entendimento a gente vai ter transformação, a gente muda.
pensamento, expressão e atitude. Né? Essa é a reflexão final. Eu agradeço muito a oportunidade do estudo. Eu espero ter sido útil e que, dentro das possibilidades aí, a gente desfrute de um pouco mais de discernimento nas nossas construções de escolha. Muito obrigado pela oportunidade de trabalho, viu? Boa noite para vocês. Agradecemos, né, gente, ao Eugênio pelo estudo da noite. Com certeza foi muito proveitoso, aprendemos bastante, né, mais uma vez. A gente agradece essa disponibilidade que o Eugênio teve de trazer o estudo para a gente com carinho, né, com muita informação bacana. Então, a gente vai passar agora para o encerramento da nossa reunião, né, e não teve nenhuma pergunta não, viu, Eugênio? Parece que todo mundo entendeu que bom. Tudo que a gente falou. Ficou bem claro, não teve perguntas nenhuma, não, foi tranquilo. Então, a gente vai pedir aos irmãos para elevar o pensamento ao nosso Pai Maior, para a gente poder fazer a nossa prece de encerramento. Mestre amado Jesus, Pai de infinita bondade, espiritualidade amiga, mentores, agradecemos mais uma vez por esse estudo da noite, que foi muito esclarecedor para nós, com certeza irá nos ajudar muito na nossa caminhada. Agradecemos, mestre, por esse apoio que a nossa Casa FECOB recebeu hoje, nesse trabalho dessa noite, alguns ainda estão acontecendo. Agradecendo também por todo o apoio que as demais casas espíritas também, que têm seus trabalhos em andamento, algumas podem estar encerrando agora também, que todas elas tiveram esse seu apoio dos nossos amigos e mentores espirituais. Pedimos, mestre, pelo nosso irmão Eugênio, que com boa vontade dedicou um pouco do seu tempo para nos passar esse estudo hoje, que fez com tanto carinho e amor para nós, pedindo a espiritualidade amiga que continue o fortalecendo cada vez mais, para que ele possa continuar nesse belo trabalho da divulgação dos teus ensinamentos e do teu evangelho. Pedimos, mestre, para que abençoe a nossa semana, para que ela possa transcorrer com bastante tranquilidade. Se conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Amém. Obrigado. Eugênio, muito obrigado. O pessoal gostou muito aqui, ó, maravilhosa palestra, gratidão, foi ótima live, então o pessoal gostou bastante. Tá? A gente agradece. Uma boa noite para todo mundo, né, e até a próxima segunda-feira, se Deus assim permitir. Um abraço grande, gente. Tchau, tchau. Tchau.